Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Amém. Meus amados, é muito bom estarmos aqui novamente, revendo meu grande amigo, o apóstolo Valdevino, a quem nós temos todo o respeito, admiração. Acompanhei o trabalho do Senhor agora há pouco tempo na África, né? E é muito louvável a obra que o Senhor faz. Eu sei que muita gente não quer saber mais do campo missionário, mas o Senhor é um desbravador. Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu ministério. Os pastores aqui no altar, meu respeito, Deus abençoe. Deus seja louvado pela vida de todos. Meu amigo tecladista, já está fazendo um fundo aí, Deus abençoe você. Estou acompanhado do pastor Tiago Rick, da sua esposa, irmã Raíza, está ali. É o meu irmão aqui em São Paulo. E sempre que eu venho aqui, eu não perco a oportunidade de aprender um pouco com ele. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Trouxe a Bíblia? Vamos ler um texto. João capítulo 4. João 4, versículo de número 23. Glória a Deus. João 4, versículo de número 23. Meu amigo sonoplasta, se puder, só mais um pouquinho de grave aqui. João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo de número 23. Eu sei que você tem cultuado com as máscaras, né? Eu tenho problema também em usar máscara, mas uso para poder cumprir as medidas restritivas. Mas eu quero que você fique bem tranquilo que esse tempo já está passando. Irmão, e uma coisa é fato: assim que passar essa pandemia, todas as máscaras vão cair. Vai cair ou não vai? Quem localizou o texto, responda amém. Verso 23 do capítulo de número 4. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura, porque o Pai a tais que assim o adorem. E você diz amém. Fecha a Bíblia, coloca a mão no coração, faça uma oração por você. Pai, a tua palavra, estamos aqui para te ouvir. Não queremos nada além da tua voz. Fala conosco, ministre em nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Alguém diz o amém. Tome o assento, dando glória a Deus. Meus amados, eu preciso da sua atenção. O apóstolo falou que hoje nós temos uma vigília aqui, né? Término 1h da manhã. Desanimou o pessoal, né? Essa palavra tem falado muito comigo por esses dias. Deus, ele tem ministrado muito no meu entendimento. Eu preciso da sua atenção para entender, principalmente agora no início. Se você não entendeu o início, você não entende mais a mensagem. Quem aqui está muito necessitado em ouvir a voz de Deus? Eu sei que esse texto é pregado por muitos, embora entendido por poucos. Quando o próprio Jesus, ele nos revela que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu quero que você entenda quando é que surge essa fala de Jesus. Jesus aqui, ele está se relacionando, tendo um diálogo com a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. E você conhece um pouco da Bíblia, sabe que no contexto, os judeus eram proibidos, ou existia aquele acordo que trazia um certo desconforto entre judeus e samaritanos. Tanto que existe um parênteses aí nesse contexto do diálogo da mulher de Samaria com Jesus, que você lê na sua Bíblia, que diz: os judeus não se davam com os samaritanos. Existia um desacordo ali. E
era necessário que Jesus passasse por Samaria. Aí você vai entender quando vai surgir essa fala sobre a procura do Pai por adoradores. Jesus agora vem cansado de viagem, ele para junto à fonte de Jacó, e agora ele despede os discípulos com a desculpa que eles precisavam ir à cidade para comprar comida, porque Jesus tinha um encontro marcado. E agora ele senta-se naquela fonte, e lá vem ela, carregando um cântaro pesado nos ombros, com um histórico muito difícil, um histórico ruim. Diz a Bíblia que essa mulher, ela tivera 5 maridos, e agora o que ela tem não lhe pertence, então ela está vivendo um adultério. Então lá vem ela na hora sexta, no meio-dia, até mesmo para não ser vista, muito menos questionada ou interrogada por alguém. Obrigado. Lá vem ela para tirar água e saciar a sua sede. E quando ela se aproxima da fonte de Jacó, com medo de ser vista, ela não encontra mais somente a fonte de Jacó, mas ela percebe que existe uma outra fonte sentada sobre aquela fonte. É bom pregar para gente inteligente, né? E agora ela tem a opção de que fonte ela vai beber. Só que aqui nesse contexto as mulheres não falam com os homens, muito menos judeu com samaritano. Mas Jesus agora começa a provocar o diálogo. Jesus olha para a mulher e diz: dai-me de beber. E no automático, no repente, talvez pela fonte que ela bebeu durante toda a sua vida, aquilo que ela tem é o que ela dá. E ela diz: como pode, sendo tu judeu, pede a mim de beber, sabendo que eu sou samaritana? E Jesus agora replica dizendo: ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva, que iria fazer brotar em você uma fonte que iria fluir para a vida eterna, e você nunca mais tornaria a ter sede. Agora, entenda, eu não quero aqui pregar sobre a mulher de Samaria, mas sobre esse texto que nós lemos. Eu quero que você esteja atento a essa fala da mulher a Jesus, que diz: tu não sabe que judeu não se dá com samaritano? Qual era o maior desacordo entre judeus e samaritanos? O maior desacordo aqui, para você entender, chama-se adoração. Eles não tinham acordo sobre adoração. Quem conhece um pouco de Bíblia sabe que após a morte de Salomão, o reino é dividido em 2, reino norte e reino sul, só para você entender. Reino norte, Israel, capital Samaria, os samaritanos. Reino sul, Judá, capital Jerusalém. E você vai começar a compreender que eles agora, nessa divisão, eles começam a se questionar onde é que Deus é adorado e recebe esta adoração. Entenda que os judeus dizem assim: o nosso Deus é adorado no templo e não recebe adoração de outro lugar. Já os samaritanos, reino norte, diziam: não, se o problema é o templo, nós vamos construir um templo aqui. Quem conhece a história bíblica sabe que eles construíram um templo em cima do monte Gerizim, porque eles estavam certos que a adoração recebida por Deus fluía de Samaria. Já os judeus diziam: não, a adoração é só no templo em Jerusalém. Então isso causou um desacordo, um desconforto, uma divisão. E agora a mulher está dizendo o seguinte: tu não sabe que nós não temos acordo? Vocês dizem que Deus é adorado lá, e nós dizemos que Deus é adorado aqui. E Jesus, alimentando o diálogo, ele diz à mulher o seguinte: nem em Samaria e nem em Jerusalém, mas chegou a hora, e é agora, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Eu sei que você já começou a entender, mas entenda o que Jesus está dizendo. Não depende do lugar que alguém adora, mas depende de quem adora no lugar. Não depende se é lá ou se é aqui, mas esses adoradores procurados pelo Pai, eles têm um entendimento do que é adoração. É uma gente específica sobre o que é adoração. Eles entendem a nível de tocar o coração de Deus.
Então não é em Samaria, e não consiste no templo em Jerusalém, mas consiste em quem adora. Gente específica que tem uma conexão com Deus. Eu sei que a igreja perdeu um pouco desse sentido. Nós somos ensinados e temos algumas raízes que vão se entranhando dentro de nós e nos ensinam como devemos fazer quando chegamos na igreja. Hoje o ritual é assim: você sai de casa, vem à igreja, e aí você chega na igreja, você olha para aquele banco que você está acostumado a sentar, você vai dobrar o seu joelho e a sua fala é a seguinte: Deus, dai-nos um culto muito abençoado. Na verdade eu quero te dizer que Deus, Ele não dá culto para ninguém. Somos nós que devemos prestar um culto a Ele. Aí depois que você fala para Deus te dar um culto, você diz assim: Deus, agora eu vou começar a te pedir. Eu quero isso, aquilo, outro também. Não é proibido pedir, peça. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que bate a porta vai se abrir. Só que já está dentro daqueles que não têm entendimento sobre o que é adoração, muito menos um culto, em chegar e somente pedir. Antes de pedir, você tem que perguntar para Ele o que Ele quer que você faça. Eu não sei qual foi o último culto que você chegou, dobrou os joelhos e disse: eu vim te adorar, e o que tu queres de mim nessa noite? E tenho certeza que o Pai iria dizer para você: a única coisa que tu podes fazer por mim é me adorar. Porque Ele ainda procura aqueles que possam adorá-lo em espírito e em verdade. Não, entenda, eu quero te mergulhar nesse contexto. Se Ele procura, eu só procuro algo, apóstolo, que eu tenho absoluta certeza que esse algo exista. Eu não procuro algo que eu não tenha certeza absoluta que esse algo existe. Se Ele está procurando, é porque Ele tem certeza que existe. Pode estar oculto, pode estar escondido, pode estar inerte, mas Ele tem certeza que essa gente específica ainda existe. Eu quero que você entenda sobre alguns adoradores que Ele encontrou aqui nessa terra, e é por isso que Ele ainda hoje procura, segundo a fala de Yeshua. Entenda que essa terra, no seu estado original, ela produzia uma adoração perfeita. Ele encontrou um adorador que estava nessa terra, que conseguia levantar uma perfeita adoração a ponto de tocar o coração do Pai. Ezequiel chama de querubim protetor. A Bíblia diz que esse querubim protetor andava sobre as pedras afogueadas. Ele andava sobre um jardim mineral nessa terra, e ele conseguia produzir uma adoração perfeita. Hoje você o conhece como Lúcifer ou Satanás, mas entenda que esse Lúcifer era um anjo de luz, capaz de tocar o coração do Pai com a adoração que ele produzia nessa terra. Nessa terra, pastor, sim. Se você começar a entender a sua Bíblia, você entende todo o contexto. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, que no princípio criou Deus os céus e a... Versículo de número 2, a terra era sem forma e... Entenda que essa terra do versículo de número 1, por mais que seja a mesma terra do versículo de número 2, ela está no estado perfeito, diferente da terra do versículo de número 2. Entenda que essa terra perfeita que Deus vai criar, existe alguém ali que está outorgado de autoridade e tem um dom sobrecomum que toca o coração do Pai. Entenda que Deus não cria nada imperfeito. Entenda que Deus não cria nada vazio, muito menos sem forma. E esse querubim estava ali nessa terra. O seu dom chamava a atenção da terça parte dos anjos, que admiravam a ele somente por aquilo que ele produzia para o Pai. Entenda que ele não tinha um instrumento. Comece a entender o que é adoração. Ele não cantava um hino, mas a Bíblia diz que os instrumentos estavam nele. Os tambores e os pífaros estavam inseridos no corpo dele. Então ele não precisava cantar, ele não precisava tocar. A sua movimentação produzia adoração. Se você entender isso, se ele se movesse, ele produzia adoração.
Se ele se curvasse, ele produzia adoração. A Bíblia diz que os tambores soavam dele. Então entenda que não consiste naquilo que alguém toca, consiste em quem toca. Não consiste naquilo que se canta, consiste na sua movimentação. Não é o seu dom que produz adoração, é a sua movimentação. O tecladista me dá só um som assim, bem para cima, talvez um string, só para alguém entender. Se aquele querubim fizesse assim, apóstolo, sem tocar nada, ele produzia som. Já imaginou ele correndo? Saía dele, tocava o coração do Deus Jeová. Então entenda que às vezes você chega na igreja e diz assim: se o culto for bom, eu vou adorar. Se o pregador pregar bem, aí eu levanto as minhas mãos e adoro. Isso não é adoração. Você só tem essa reação porque você não tem entendimento. Porque a adoração começa quando você começa a se movimentar. Quando você se levanta pela manhã, você já está produzindo algo. Quando você caminha na rua, você está produzindo algo. E sabe por que você acha às vezes que o culto está frio? É porque você espera você sentir algo para poder reagir. E você já deveria vir da sua casa fazendo culto, adorando, produzindo algo para Ele. O problema é que você quer saber se alguém vai fazer para depois você fazer também. E a adoração consiste na sua movimentação. Levanta a tua mão para a gente continuar cultuando. Entenda que a tua vida adora. O que você faz adora. A tua história adora. Quando você caminha, você adora. Oh, meu Deus! A movimentação que produz a adoração. Só que o orgulho, a vaidade, a altivez. Ezequiel narra o sentimento que entra no coração do querubim. Ele era admirado pela terça parte dos anjos que diziam: que dom. Eu quero que você tome muito cuidado, é um conselho. Tome muito cuidado com o seu dom. O seu dom pode impressionar quem te observa, mas o seu dom nunca vai impressionar a Deus. Até porque foi Ele que te deu o dom. Mas tem alguém aqui embaixo me admirando. Então ele diz: se eu já sou admirado aqui, então eu vou subir e vou estabelecer o meu trono acima das estrelas, e eu serei igual ou semelhante ao Altíssimo. Entenda a sua Bíblia. Ele não diz acima do trono de Deus, porque ele sabia que era impossível. O trono de Deus está infinitamente acima das estrelas. Mas ele diz: eu vou me posicionar acima das estrelas e eu vou tentar ser igual ao Altíssimo. E a Bíblia diz que Deus o resistiu. E Deus não lhe permitiu ser igual. E Deus baniu-o do céu pela tentativa de ser igual. Aí eu começo a te explicar porque o diabo tem raiva de você. Porque o diabo te odeia e te detesta. Porque quando Deus vai criar o homem, Ele diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe por que o diabo não gosta de você? É porque você tem o que ele queria ter. O que Deus não deu para ele, deu para você. Se eu fosse você, eu levantava outra mão, porque uma é pouca. Aí Deus vai bani-lo. E Jesus narrou a cena em Lucas capítulo de número 10, quando ele diz: eu vi Satanás, não mais o querubim, mas Satanás caindo do céu na velocidade de um raio. E se ele cai de onde ele tentou subir, para onde ele volta? Ele volta para essa terra. E a colisão, o contato do maligno com a terra perfeita vai tornar a terra sem forma e vazia. Tanto que o verbo era, no original bíblico, dá lugar ao verbo tornou-se, sem forma e vazia. Aí você vai compreender que agora, porque ele vai colidir
a terra perde a forma, a perfeição, e o sentido literal do texto revela a presença dele ali, porque está escrito assim: e havia trevas sobre a face do abismo. A terra está escura, a terra agora está maligna, a movimentação que produzia adoração cessou. O querubim não se movimenta mais, e porque não se movimenta mais, não produz mais adoração. Aí, se você entender isso aqui, Deus começa agora um processo de restauração do ambiente de adoração. Se o querubim não se movimenta mais, está na Bíblia, o Espírito Santo começou a se movimentar sobre a face das águas. E um processo de restauração começa lá. Vem o Bará, o Bara, o haja. No lugar da escuridão, que haja luz. E Deus começa a colocar tudo no seu devido lugar. Essa terra que perdera a forma, agora começa a ser restaurada. Até para não perder a viagem, vou liberar uma profecia aqui. Se algo na tua vida perdeu a forma, Ele vai começar a restaurar ainda nessa noite. Esse pairar ou se movimentar nos dá uma impressão, no original bíblico, de uma galinha abraçando seus pintainhos, produzindo calor, gerando vida. Entenda que aqui o Espírito está se movimentando como se ele estivesse abraçando a terra que perdera a forma. E agora, depois que Deus restaura o ambiente, Deus agora coloca naquele ambiente alguém que vai adorar novamente. Irmão, olhe para cá, eu estou pregando para gente inteligente. Diz para mim o instrumento que Adão tocava. Qual é o hino que o Adão cantava? Mas Adão falava algumas coisas para Deus, que fazia com que Deus descesse todos os dias naquele jardim. Escuta, ele não tocava, ele também não cantava. Eu não sei o que ele falava, mas ele era capaz de atrair Deus todos os dias para aquele lugar de adoração. Porque existem coisas que você fala que sobe e alcança o céu, e existem coisas que você fala que faz o céu descer para receber. Todos os dias. Eu não sei o que ele falava. Vou perguntar para ele quando chegar lá na glória. Mas o Abba descia todos os dias. Palavras que eram liberadas por Adão entravam no coração do Pai. Só que aquele que perdera o espaço, o ambiente estava ali. Aí tu conhece a Bíblia, para nós aqui caminharmos um pouco mais. Ele vai incorporar na serpente, vai propor algo a mais, vai quebrar o ambiente. Para Deus não perder o casal, ele coloca o casal para fora do jardim. Só que aquela comunhão diária, aquelas palavras que o Adão liberava, cessa. E a partir de então, Deus começa novamente uma nova procura por gente que saiba atraí-lo. Ele procura gente que saiba tocá-lo, gente específica que saiba o que está falando para ele. Deus não vem mais naquele jardim. Por quê, pastor? É porque Deus só vem onde ele é atraído. Estou pregando para alguém. Deus só vem onde ele é desejado, e ele só se manifesta onde ele é celebrado. Deus está procurando. Eu gosto da Bíblia, e a Bíblia é completa. Parece que Deus está procurando, e no Salmo 89, versículo 20, parece que Deus dá um grito no céu, apóstolo. Vai ler na tua casa, ele diz assim: achei! Se ele está procurando é porque ele achou. E alguém diz: achou o quê? Ele diz: achei a Davi, o meu servo. Deus não achou numa plataforma, Deus não achou numa multidão. Detrás das malhadas tinha um jovem ruivo que de repente pegou madeira de uma árvore, esticou cordas
E ninguém estava vendo, no anonimato, ele dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. E Deus diz: achei. Ele sabe o que está falando. Irmão, olha a diferença de Davi para os demais. Tem gente que questiona a comunhão de Deus com Davi. Você só consegue olhar os erros. Olha o diferencial de Davi. Quando Deus diz assim: achei, está na Bíblia, ele diz: e eu ungi com o meu óleo. Antes de Samuel, Deus ungiu. Olhe para cá para você entender. Quando Deus o unge, quem governa aqui é Saul. Saul, escolhido pelos homens e permitido por Deus. Ele é o governo, só que Saul, ele governa há 20 anos sem a presença de Deus. E ele não se importa em ficar sem a presença de Deus. Ele manda e desmanda sem a presença. E ele não sente falta da presença. A arca da aliança, que era a manifestação da presença, que era uma caixa de madeira cássia revestida com ouro por dentro e por fora, tinha uma tampa onde querubins se curvavam naquela tampa, produzindo um espaço que você conhece como propiciatório. E ali naquele espaço surgiu uma fagulha azul, que você conhece como a Shekinah de Deus. A arca tinha sido levada pelos filisteus e há 20 anos estava longe de Jerusalém, e Saul não se importava em ficar sem aquela presença. Porque quem nunca teve uma experiência com essa presença, não sente falta dessa presença. Quem nunca se envolveu de verdade com essa presença, vive sem essa presença normalmente. Agora tem gente que já foi marcada por essa presença. Quando Davi assume o governo, olhe para cá. Alguém diz: Davi, vamos fazer a festa da tua posse. O rei agora é você. Vamos festejar o novo rei. Davi diz: não tem festa. Não me assento no trono. O que é isso, Davi? Eu não governo se a presença de Deus não estiver conosco. Davi tinha uma experiência com essa presença. Tem um louvor que nós cantamos durante muito tempo agora, apóstolo. Esse louvor falou muita verdade para quem entendia a verdade. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe mais viver. Davi diz: vamos buscar a presença. Aí Davi reúne todo o exército de Israel, e a arca está em Queriate Jearim, e Davi vai trazer de volta a presença. Entenda que Davi tem boas intenções, mas no reino de Deus boas intenções não são suficientes. Davi agora ele vai preparar uma estrutura gigantesca. Ele compra um carroção novo de bois. Ele compra os bois. Ele contrata 2 pilotos para guiar aquele carroção. Os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô. E Davi agora, pensando que está fazendo da forma correta, ele coloca a arca sobre a estrutura e ele vai trazer a arca de volta para Jerusalém. Só que o Davi não sabia que não era a estrutura que traz de volta a presença. Sei que você vai entender já. Não é uma grande estrutura que traz a presença. Os bois estavam ali, puxando a presença. E você sabe que os bois são instrumentos de sacrifício. E não é o sacrifício que traz a presença, mas é a presença que traz o sacrifício. Lá vem o Davi, puxando os bois, Uzá e Aiô guiando o carroção. Mas na eira de Quidom, ou na eira de Nacon, os bois vão tropeçar. E a Bíblia diz que Uzá tenta colocar a mão para segurar a presença. E Deus o mata, o fulmina ali mesmo. Porque Uzá é irreverente, está na Bíblia. E Deus não aceita o irreverente tocando naquilo que é santo. Posso falar algo para alguém aqui? Não coloca a tua mão naquilo que você não tem entendimento.
Não coloca a tua mão para segurar algo que você não entende. Deus fez uma ruptura no peito de Uzá. E Davi, quando vê Deus matando Uzá, diz: como pode? Ele fica contristado, ele fica amargurado. Está na Bíblia. Saul governa 20 anos sem a tua presença, e agora eu quero trazer de volta a tua presença, e o Senhor mata o motorista do carro, motorista que eu contratei. E Deus está dizendo o seguinte: eu sei que você quer fazer para mim, mas quando você quiser fazer algo para mim, não faça da forma que você quer fazer, faça da forma que eu quero que seja feito. Aí Davi agora deixa de levar a arca por alguns instantes, porque ele está com medo de Deus matar mais gente. Só que para quem conhece Bíblia e quiser dar glória a Deus, nessa hora a arca é introduzida na casa de Obed-Edom, o geteu. A arca fica por 3 meses, e a história da família de Obed-Edom é totalmente transformada. Se levantar as 2 mãos, eu libero uma palavra só para não perder a viagem. Se eu fosse você, eu dava lugar nessa noite e deixava a presença entrar, marcava a data deste culto, e me diga o que o Abba vai fazer dentro de 3 meses no seio da tua família. Uzá está morto. A arca está na casa de Obed-Edom. E Davi reúne os sacerdotes e diz: como vamos trazer de volta a presença de Deus para Jerusalém? Aí os conselheiros dizem: Davi, tem uma forma correta de carregar essa presença. Essa presença não pode ser puxada por animais. E qual é a forma? Vai na Torá, Davi. Vai ler, para você saber como Deus quer que a sua presença seja carregada. Aí Davi começa a abrir a Torá, e ele vê que Deus separou através de Moisés um povo específico para tocar no santo. Um povo que Deus disse assim: esse povo não tem herança. Na divisão das terras, Deus disse: os levitas não recebam nada, porque eu sou a herança dos levitas. Aí Números capítulo 3, versículo 10 está escrito assim: os filhos de Arão, os filhos de Levi, estão autorizados a tocar nas coisas santas, mas o estrangeiro, o estranho, que tentar tocar, certamente morrerá. Ah, se Davi tivesse lido isso antes, Uzá não tinha morrido. Aí Davi entende que não é qualquer um que carrega essa presença. Davi entende que não é qualquer um que Deus autoriza carregar essa presença. Davi diz: chame a tribo de Levi, chame os levitas, nós vamos trazer de volta a presença de Deus para Jerusalém. Ele reúne todo o exército e diz: o exército cerca, e os levitas vão carregar a arca da aliança. Davi coloca um manto de linho fino, coloca a sua coroa, ele veste os levitas de linho fino e diz: vamos celebrar e trazer de volta a presença. Aqui nessa hora Deus encontra mais um adorador. Quem conhece Bíblia sabe que aqui aparece um levita chamado Asaf. Davi olha para Asaf e diz: você vai comandar o culto do retorno da presença de Deus. Você vai conduzir a adoração de volta, Asaf. Agora Davi pega os levitas que entram debaixo dos varais da arca. Eles sentem o peso da arca. Quando está no ombro dos levitas, Asaf começa o louvor. E a presença agora começa a ser carregada. Davi diz: não tem pressa. Deus não pode matar mais ninguém. Vamos desfrutar do caminho de volta. Olha o que está na Bíblia. Eles davam 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5. No 6º Davi dizia: para, vamos sacrificar. A cada 6 passos eles matavam 14 cabeças de animais. Eu fui fazer uma conta básica aqui: 16 quilômetros até Jerusalém.
Eles mataram aproximadamente 116 mil animais, até chegar em Jerusalém. A cada 6 passos, 14 cabeças de animais. Enquanto os sacerdotes e levitas iam matando os animais, o sangue dos animais ia encharcando os sacerdotes e levitas, carregando a arca, matavam animais e o sangue descia sobre eles. Aí eu entendo que para carregar essa presença e não morrer, eu tenho que estar coberto com esse sangue. Lá vão eles, celebrando. Davi começa a dançar, Davi começa a louvar. Asaf está regendo e a arca está voltando. Asaf cantando, Davi dançando, os levitas sentindo peso nos ombros. Para, sacrifica, caminha. Para, sacrifica, caminha mais um pouco. Quando chega-se na entrada de Jerusalém, parece que o Davi olha e diz: Asaf, agora aumenta o volume do louvor. E a Bíblia diz que Asaf começa a reger. E Davi agora tira o seu manto, pega a sua coroa, joga fora e diz: o rei agora é ele. Tira o manto e diz: eu quero me entregar a ele. E começa a bailar naquela presença que está voltando para Jerusalém. Eu vou liberar uma palavra aqui para quem quer receber. Nessa última hora, o Senhor está resgatando uma igreja que ainda baila na presença dele. Asaf regendo e Davi bailando. Eu sei que você entra no culto e diz: eu não posso mexer na minha coroa, eu sou muito importante. Eu sei que o teu manto de linho fino chama muita atenção, mas os adoradores são aqueles que entendem que na presença dele você não tem coroa. Na presença dele o teu manto não implica em nada. Aqueles que se julgam importantes, quando entram diante dele, sabem que aquele que é digno de ser adorado ainda é ele. Lá vai ele, vai lá. E Asaf regendo. O barulho é intenso. A flauta, o adulfe, os tambores, as janelas de Jerusalém começam a se abrir. E alguém diz: que barulho é esse? E alguém diz: é a glória que está voltando. Que júbilo é esse? É a presença que está retornando. Sentindo Deus, hein? Sabe quem abre a janela? Mical, filha de Saul. Quando ela olha para Davi bailando, ela diz: você é um rei, se comporta. Ela menospreza, ela despreza Davi, porque Mical não sabe nada de adoração. O pai dela, Saul, não ensinou nada sobre adoração. Ela agora diz: para que esse barulho? Para que ficar bailando? Você está envergonhando. Só que Deus diz assim: Davi, não precisa contender com Mical, porque ela não me adora, ela está estéril. Eu fico preocupado com essa gente que entra na igreja e não levanta a mão. Eu fico preocupado com essa gente que entra na igreja, cruza o braço, cruza a perna, cruza a língua e diz: porque eu não gosto do culto, eu não gosto da música. Quem disse que a música é para você? Se você está incomodado com barulho, é melhor você ir lá para o funeral, porque aqui é lugar de adoração. Eu fico preocupado com essa gente que não esboça nada e ainda critico Davi que baila. Irmão, se você não gosta de adoração, não tem problema, mas não se mete com essa gente que reage. Não se mete com essa gente que levanta da cadeira, que de vez em quando a lágrima desce. Essa gente que ainda se joga no chão. Essa igreja que ainda baila na presença. Vou liberar uma palavra para alguém. A tua esterilidade está se findando hoje, porque você está reagindo, está adorando. Existem coisas que vão começar a produzir na tua vida. A igreja por muito tempo, nesse tempo, estava ouvindo as vozes de Mical.
A Mical que diz: para que é isso tudo? Para que tanto barulho? A voz de Mical estava falando alto no Brasil por esses dias, dizendo: entra na igreja, você não precisa reagir. É só você entrar para ouvir uma palestra. É só você entrar para uma pseudo reunião. Estavam debochando até da nossa fé, apóstolo, dizendo esse negócio de falar em língua estranha. Aí ficam debochando das línguas, ficam imitando os crentes pentecostais com escárnio. É a voz da Mical que não produz nada. Oh meu Deus, a igreja não pode ouvir a voz da Mical. Você não veio aqui para ouvir uma palestra. Esse lugar não é um lugar de reuniões. Esse lugar não é outro senão a casa daquele que é digno de ser adorado. Levanta a tua mão, aumenta o volume, aumenta o volume. Abre a tua boca, reage, faz alguma coisa. Libera alguma coisa para ele receber. Meu Deus, tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Tem gente bailando aqui. Tem gente entendendo aqui. Tem gente nessa noite que vai voltar para a sua origem. Tem gente nessa noite que vai voltar para a sua origem. Você nasceu adorando, você nasceu derramando lágrimas. Não perca a sua origem. Você nasceu se curvando, você nasceu levantando essa tua mão e dando glória a Deus. Meu Deus. Um tempo atrás alguém disse assim para mim: apóstolo, se o senhor quiser que a porta permaneça aberta, o senhor tem que mudar um pouco o jeito. Você tem que parar de pregar. Eu disse: como? Agora o senhor tem que dar palestra, que aí o senhor vai começar a ganhar dinheiro. Com muitas palestras, vai ensinando as estratégias. Eu disse: mas como? Ele tem que parar de dar berro. Eu disse: mas eu não dou berro, eu adoro. Tem que se tornar um palestrante. Eu falei: mas no dia que Deus... Eu me lembro daquele dia que eu entrei na igreja, que o pastor colocou a mão na minha cabeça. Ele não disse que eu seria um palestrante. Ele disse: Deus está te levantando como um evangelista pentecostal. Levanta a tua mão. Eu estou vendo Deus reacendendo alguém aqui hoje. Abra a tua boca, irmão. Abra a tua boca. 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 Lá vem eles, sentindo peso. E Asaf regendo. E a glória voltando. Jerusalém celebrando. Urihamaya. Cá. Quando eles chegam em Jerusalém, eles dizem: Davi, onde vamos colocar a arca? E Davi diz: antes de buscar, eu já preparei lugar. Coloque naquela tenda que eu preparei para o Senhor, que você conhece na Bíblia como a tenda de Davi, ou tabernáculo de Davi. Era uma simples tenda. Os levitas colocaram a arca ali. E Davi disse: não para de adorar não, continuem adorando. Eles começaram a adorar e a arca está na tenda. E alguém perguntou: Davi, que horas termina esse culto? E Davi disse: não termina nunca mais. Você tem que entender a tua Bíblia, irmão. Davi divide os turnos dos levitas e diz: ele vai ser adorado de manhã, de tarde e de noite. Ele vai ser adorado toda semana, todos os meses, todos os anos, de 0 a 24 horas.
Por isso que Jesus está dizendo, que horas que nós vamos adorar? Ele diz, é agora, porque já chegou a hora. É que tem alguém que não entende que é a hora, que já chegou a hora. Tu está esperando você arrepiar, mas é a hora, já chegou a hora. 40 anos de louvor, 40 anos de adoração. Os filhos de Levi estão ali, sem parar, 1 minuto. Sem parar. Asaf comanda. Só que os anos vão se passando, os turnos vão mudando. 2 gerações se passam aqui. Os filhos de Asaf, aqueles que nasceram no retorno da arca. Quando você lê na Bíblia filhos de Asaf, nem todos são biológicos. É gente que nasceu quando a arca voltou. E aí foram tocados por essa adoração e se tornaram adoradores. Só para não perder a viagem, que a tua vida inspire a próxima geração. 40 anos se passam. E Davi diz assim, vai adorando. Enquanto vocês adoram nessa tenda, não vai ficar só nessa tenda. Enquanto vocês vão adorando, eu vou construir o maior templo da história para ele. Adorem enquanto eu vou construir o templo. Eu vou construir um palácio para ti. E Deus disse, Davi, eu conheço o teu coração. Você não vai construir, você vai patrocinar. E o teu filho Salomão vai desfrutar. Eu vou falar uma frase aqui que se você entender, tua vida muda. Olha para o teu irmão e diga assim, o que você patrocina hoje, teus filhos desfrutam amanhã. Essa é a minha parte, Deus, patrocinar. Sim, Davi. Tudo bem. Então, das minhas riquezas particulares, tudo eu dou, porque eu amo a tua casa. Não, irmão, segura. A casa não existe ainda. E Davi diz, eu amo a tua casa. Mesmo sem a casa existir, Davi diz, eu estou apaixonado por ela. Então eu dou sem ela existir, porque eu amo. Olha a diferença, olha o nível de um adorador. Porque tem gente que vê e não dá, e tem gente que nunca viu e dá. Meu Deus. Eu amo a tua casa. Davi investe tudo. Salomão vem crescendo, vem administrando na sua maioridade a obra do templo. 40 anos se passam e Davi morre sem ver a inauguração daquilo que ele investiu tudo. Salomão busca orientação com os sacerdotes. A obra vai sendo concluída. Davi, no leito de morte, disse a Salomão, tema o Senhor, seja homem. Morre. Salomão está ali. O templo fica pronto. Salomão marca o dia da inauguração. Só que ele sabe da história de gente que vai tocar no santo e morre. Ele sabe que Deus mata o estrangeiro, o estranho. E alguém diz, Salomão, o teu pai sacrificou 116 mil animais só para trazer a arca de volta. Salomão diz, não tem problema. Então vamos começar a inauguração matando 1000 bois. Só para garantir que não vai morrer ninguém. Matou 1000 bois. Mas e agora? Quem é que vai tocar? Quem é que vai adorar? E qual é a garantia que nós temos que Deus vai vir na inauguração? A nova geração dos levitas estavam ali, prontos para tocar, prontos para produzir som. Só que Salomão tem que ter a garantia de que Deus vai vir. E alguém diz a Salomão, se você quiser ter a certeza que Deus virá, chame alguém que saiba atraí-lo. Quem
Quem é que vai vir tocar nesse dia de inauguração? Porque pode colocar alguém que não agrade, Deus não vem, a inauguração é dele. O templo não é o templo de Salomão, é o templo de Deus. E alguém diz assim: eu sei de alguém que se adorar o Senhor vem. Quem é ele? Ele tocou com teu pai. Quando teu pai bailava, era ele quem tocava. Só que ele está velho. O tempo passou, a geração mudou. Seu nome é Asaf. E Asaf aqui está jubilado. O tempo levítico de Asaf passou. Só que Salomão diz o seguinte: vamos desjubilar o Asaf, para termos a certeza que o Senhor virá. Manda chamar o Asaf. Dia da inauguração, está todo mundo pronto. Sacerdotes, os bois morreram. A nova geração está assim: quem é que vai tocar hoje? É a inauguração do templo. Eu não sei se você consegue ver chegando um velho, cabelo branco, barba branca. A nova geração diz assim: quem é esse velho? Porque a nova geração, apóstolo, não conhece a geração antiga. Sem crítica, mas a nova geração pensa que eles inauguraram a adoração. E eles não sabem que antes deles, alguém já adorava. A nova geração, na sua maioria, não conhece aqueles que começaram a adorar a Deus aqui no nosso país. Meu Deus. Ajuda esse velho a descer. Ajuda ele a chegar. Mas quem é esse velho? Apóstolo, um dia teve um jovem que ousou falar para mim assim: pastor, o senhor tem que se atualizar. Eu disse: como? O senhor tem que rasgar a calça. O senhor tem que deixar o cabelo crescer. O senhor empina o cabelo assim, ó. Porque agora é um novo tempo. Eu disse: eu te respeito, rapaz. Só que eu não sou dessa geração. Eu já sou da outra geração. Por mais que eu respeite você, a nova geração tem que aprender a respeitar a antiga geração. Eles também são adoradores, mas eles têm que respeitar quem adorou primeiro. Irmãos, quando eu vou pregar em qualquer lugar, ainda mais lá no nosso nortão, tem pastores com 90 anos, 95 anos. Quando eu vejo o cabelo branco, a minha perna ainda treme. Por mais que de repente eu fale bem, eu tenho mais força física, eu sou mais pujante, eu sei que quando eu ainda estava lá no mundo, ele já estava gastando a vida dele na presença do Pai. Deixa o velho entrar. Salomão diz assim para a nova geração: vocês vão tocar, mas quem vai reger é ele. Todos preparados ali. Está na tua Bíblia, vai ler na tua casa. Asaf, ele diz assim: vamos lá? O Senhor é bom e as suas misericórdias não têm fim. Antes do louvor, quando ele vai reger a primeira nota, a nuvem vem para cima do templo. E o Aba vem em cima da nuvem. Porque a nuvem é um filtro. Quem está despreparado, se vê a glória, morre. Então ele vem em cima da nuvem. Quando ele vai tentar reger, Deus sai de cima da nuvem e entra dentro do templo. Aí tu faz a hermenêutica que você quiser. Não ficou ninguém de pé. A casa se encheu de fumaça. Todos caíram. Se tu entender isso aqui, me fala na Bíblia, onde está aqui o cântico de Asaf? Você vê o cântico da Débora, o cântico de Miriam, o cântico de Moisés.
Onde está o cântico de Asaf nessa hora? Não tinha ninguém para escrever. Estava todo mundo caído. E Deus disse: é bom que vocês fiquem caídos, porque aquilo que Ele vai produzir não é para vocês, é tudo meu. Canta, Asaf. Adora, Asaf. Eu estava com saudade de te ouvir. Levanta a tua mão. O Ramaço já pisou. O Riamaia. Levanta a tua mão. Em outro lugar. Levanta a tua mão e adore. Sabem viver. Adoração não é aquilo que alguém aplaude. Adoração não é aquilo que alguém elogia. Adoração é o que você dá para Ele quando ninguém vê. Asaf, ninguém vai escrever porque é meu, é só para mim. Eu estava com saudade de você. Eu queria te ouvir de novo. Ah, que saudade que eu tenho de você naquele quarto. Que saudade que eu tenho que quando você entrava ali era só nós dois. Depois você me pedia até a comida do outro dia, mas antes você me adorava. Levante as duas mãos, aumenta o volume daquilo que você veio trazer para... Ah, meu Deus! Deus te quer de volta. Deus te quer de novo. Se você conseguir estender a mão aí e colocar no ombro de alguém, diga para ele assim: Deus não veio aqui por causa do templo. Deus não veio aqui por causa da banda. Deus não veio aqui por causa de pregação. Deus veio aqui para te procurar. Deus veio aqui para te encontrar. Meu Deus, Ele está achando alguém aqui. Olha a lágrima da tua filha. Ela é tua filha. Olha lá, ele é teu filho, Abba, Pai. Abre a tua boca! Abre a tua boca! Baila! Baila! Pela glória, a glória de Deus.